Olá, 10 de janeiro de 2019, as principais notícias desta quinta-feira estão aqui na TV Difusora. A polícia continua investigando o caso de um idoso que teria cometido crime de estupro de vulnerável contra uma criança aqui na capital São Luís. Termina hoje o prazo para que médicos de todo o país que se inscreveram no programa Mais Médicos se apresentem. Em Imperatriz, atendente do Serviço Móvel de Urgência, o SAMU, foi denunciado por suposta omissão de atendimento. No esporte, zagueiro argentino, recém-contratado, deixa o motoclube. E ainda aqui no estúdio eu converso com Susan Lucena, diretora-geral da Casa da Mulher Brasileira, que vai falar sobre os avanços na proteção e defesa dos direitos das mulheres em 2018. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Pois é, o Bom Dia Maranhão já está aqui no ar pela TV Difusora. Daqui a pouco você vai ficar sabendo mais informações a respeito, recebendo os nossos sempre convidados aqui todos os dias. Silvão Alves falando sobre segurança, o John Coutry falando também sobre política e o Laércio Júnior sobre o esporte. E também trazendo várias informações, sempre deixando você bem informado a partir das 7 horas da manhã, falando sobre todos os assuntos, você que nos acompanha em todo o estado do Maranhão. 7 horas e 1 minuto agora. A gente vai ver agora como é que está o tempo, acompanhar como é que está o tempo, já abre agora, já mostrando como é que está o tempo. Amanheceu o dia, hoje, esta quinta-feira aqui na capital São Luís, com tempo nublado. A gente acompanha essa bela imagem aqui da região central da capital, ao fundo da Avenida Beira-Mar, com o bairro da Ponta da Areia, aquela área ali da Ponta da Areia, ao fundo também. Tempo nublado, neste momento aqui em São Luís, já choveu. Em vários pontos aqui da capital, a gente tem informação que continua chovendo bem fino. Em vários pontos de São Luís, em outros pontos mais, uma chuva um pouco mais grossa, mas nesse ponto aí que a gente mostra neste momento na região central da cidade, o tempo permanece bastante nublado e a informação que a gente tem é que chove neste momento uma chuva fina. Então o pessoal que está dirigindo aí, que vai pegar aí daqui a pouco, que vai sair de casa, tenha muito cuidado, o asfalto molhado tem que redobrar a atenção para evitar qualquer tipo de contratempo. 7 horas e 2 minutos, a gente segue aqui com o Bom Dia Maranhão. Daqui a pouco a gente traz mais informações ao vivo aqui dentro do nosso telejornal. A polícia continua investigando o caso de um idoso que teria cometido crime de estupro de vulnerável contra uma criança aqui na capital São Luís. Um caso absurdo, bárbaro. Dados do Conselho Municipal da Criança e Adolescente apontam que o número de casos de violência contra menores chegou a 1.824 registros só no ano passado, só no ano de 2018. É o que mostra a reportagem de Aniele Pimentel. A polícia tomou conhecimento do caso por meio deste vídeo que não iremos reproduzir. As imagens são fortes e mostram o momento exato que o idoso comete o crime de estupro de vulnerável contra menor. Apesar de ter circulado massivamente nas redes sociais, compartilhar este conteúdo é crime, segundo a delegada titular da DPCA. Compartilhamento, divulgação de vídeos ou imagens contendo com conteúdo pornográfico envolvendo criança e adolescente é considerado um crime esse estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que pode chegar até 6 anos de prisão. O idoso, que não teve o nome revelado, tem 82 anos de idade. Ainda não há um mandado de prisão contra ele. Aqui na DPCA, quem já prestou depoimento foi a mãe da garota. Ela disse que não sabia da situação e que só tomou conhecimento por meio das redes sociais. A menina, que só tem 10 anos, não pode prestar depoimento aqui na delegacia. Foi o que explicou a titular. O objetivo disso é não revitimizar essa criança ou esse adolescente que já foi vítima de um abuso sexual. Então é encaminhado para o centro de perícia, que funciona aqui no complexo da DPCA. Esse procedimento aqui no Maranhão já é realizado há bastante tempo, tendo em vista que a gente tem o único centro de perícia especializado em crianças e adolescentes do Brasil. As investigações estão apenas começando. Não há informações sobre a relação da vítima com o agressor, nem mesmo se o abuso acontecia com frequência. O Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente da Defensoria Pública se manifestou sobre o caso. No primeiro momento, nós vamos oficiar a delegacia na busca de informações, se for instaurado o inquérito policial, o devido inquérito policial, quem já foi ouvido, se a criança já passou por exames. Pelo vídeo a gente pode perceber claramente que houve um estupro, né? Um estupro claro de uma criança. O número de casos de violência contra menores chegou a 1.824, segundo dados do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Entre os casos mais frequentes estão o de violência sexual e violência física, geralmente praticados por familiares.
A exemplo do caso dos 2 menores algemados dentro de casa pela própria mãe. Qualquer pessoa pode denunciar, seja no conselho tutelar, na delegacia ou até mesmo por telefone pelo Disque 100. Pois é, um fato lamentável e a polícia segue investigando o caso. Na verdade, a investigação começou neste momento. Foi um vídeo, assim como outros casos que começou a circular nas redes sociais e por conta disso, várias pessoas tiveram acesso, chegou até o conhecimento da polícia. Aconteceu de fato aqui em São Luís, porque às vezes circula um vídeo que se diz que aconteceu em determinado ponto, determinada cidade, de estado, enfim. Só que isso deve ser investigado e isso também deve ser muito bem apurado, até para não criar essas fake news. E esse vídeo começou a circular nas redes sociais, chegou até o conhecimento da polícia, que agora investiga o caso, junto com outros órgãos que são responsáveis aí pela segurança de crianças e adolescentes. Um fato extremamente lamentável. E olha, os atendimentos externos realizados pelas equipes do SAMU em Caxias e em outras 9 cidades da região aparecem em primeiro lugar. Uma outra preocupação são as ocorrências envolvendo acidentes de trânsito. Em 2018, mais de 14 mil atendimentos foram realizados na região. De acordo com o relatório do SAMU regional, somente em 2018 foram 14.400 ocorrências, estando no topo os atendimentos que chamam de externos, com 1.322 ocorrências. Com bastante ênfase, os agentes externos, que são aqueles agentes que levam a determinada ocorrência, como afogamento, como queimaduras, como enforcamento. Então, esses foram os dados de maior relevância em 2018, que se sobressaíram dos demais. Embora os atendimentos externos tenham ficado em primeiro lugar, de acordo com a direção do SAMU, há uma grande preocupação em relação às ocorrências de trânsito. O SAMU vem se preocupando com essas estatísticas, tanto que ano passado nós realizamos, juntamente com as equipes competentes, como a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, a Guarda Municipal, os agentes de trânsito, a Polícia Rodoviária Federal, nós elaboramos a campanha de O SAMU Pede Paz no Trânsito e que, graças a Deus, foi muito bem aceita. Segundo ainda o relatório do órgão, os meses em que houveram o maior número de chamadas de emergência no ano passado foram em janeiro, com 1.667, e dezembro, 1.539, totalizando 3.206 chamadas. Pois é, muitas ocorrências em várias áreas aí, o pessoal do SAMU trabalhando muito também, trabalha em todo o estado do Maranhão, trabalhando muito também no município de Caxias e na região. Agora são 7 horas e 8 minutos, 7 horas e 8 minutos agora, confira o nosso giro de notícias. Quase 300 mil infrações foram registradas em todo o ano passado no trânsito de São Luís. Velocidade superior à máxima permitida e o não uso do cinto de segurança estão entre as irregularidades mais cometidas. Os dados são do Detran no Maranhão. Em 2018, foram 299.637 infrações cometidas no trânsito da capital, um aumento de mais de 50% em relação a 2017. Uma série de campanhas de conscientização foram realizadas nos últimos meses, mas é preciso que os condutores também colaborem. O Serviço Intensivo de Assistência à Pessoa com Transtorno do Espectro do Autista está sendo ampliado. O serviço, inaugurado em abril de 2017, no Centro Especializado em Reabilitação e Promoção da Saúde do Olho d'Água, oferece abordagem diferenciada para pacientes autistas, atendidos 5 vezes na semana. Na ocasião, o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, realizou a entrega de uma van adaptada com plataforma elevatória veicular para atender pessoas com deficiência assistida, no CER do Olho d'Água. Os estudantes selecionados para unidades plenas do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, de Axixaba, Cabeira, Brejo, Cururupu, Itaquibacanga, Matões, Pindaré-Mirim, São Luís e Timon, têm prazo até esta sexta-feira para fazer a matrícula no Instituto. Depois deste período, caso ainda haja vagas a serem preenchidas por desistência, não comparecimento na matrícula ou desclassificação de candidatos, o IEMA divulgará no dia 15 de janeiro a primeira convocação de candidatos excedentes com matrículas a serem realizadas do dia 16 a 18 deste mês. Pois é, como você já acompanhou, agora aqui no Bom Dia Maranhão a gente fala sobre segurança. A gente recebe aqui no estúdio Silvan Alves, agora são 7 horas e 10 minutos, como todos os dias, o Silvan para conversar sobre segurança, essa área policial aqui com a gente. Muito bom dia, Silvan. Bom dia, Eduardo, bom dia a todos. Silvan, começar falando sobre uma prisão importante, importantíssima por parte da polícia,
4 pessoas foram presas aí que possivelmente já iam praticar assaltos a bancos, né? Muitas armamento armas. pesado, isso. Essa foi uma boa apreensão, um trabalho feito. Isso é um trabalho de vários meses de investigação, né? Que resultou na prisão dessas 4 pessoas e mais a apreensão de espingarda, calibre 12, fuzil 762, .40. Munição também, e munição, explosivo, enfim. Né? Essa quadrilha aí, de acordo com os levantamentos feitos pela DECRIF, que é o Departamento de Combate a Roubo a Instituições Financeiras, que é vinculado à SEIC, eles já estavam se preparando porque geralmente é um período, né, que é um período crítico, que é o período que começa a circulação de dinheiro no Estado, que é do pagamento de servidores públicos, então eles já estavam se organizando para entrar em ação agora até a próxima semana. Cada um tinha a sua atribuição dentro dessa quadrilha, um transportava as armas, o outro era encarregado da logística, de fazer os levantamentos, as agências seriam atacadas, rota de fuga e etc. E o nego Francisco, que é considerado como articulador desses assaltos aí, ele já é velho conhecido da polícia, já responde por homicídio, tentativa de homicídio, roubo, né? E ele era quem articulava esses assaltos e também agenciava esses assaltos de acordo com a investigação feita aí pela Superintendência Estadual de Investigações Criminais. Esse grupo aí assaltou Buriticupu, assaltou São Luís Gonzaga, Arame e também no Arame, né? E foi um trabalho feito que essas prisões foram realizadas em Buriticupu, foram realizadas em Presidente Dutra, né, e Maracassumé. Várias cidades. São várias cidades. Então estavam espalhados, né? Eles têm vários pontos de apoio, justamente para dificultar esse trabalho de localização que foi feito pela polícia. Por isso é que foram vários meses de investigação até chegar aí nesse pessoal. Então esse trabalho foi muito bom porque trabalhou com antecedência, né, por antecipação, antes que eles já estavam com armamento, tudo certo, já estavam só no planejamento para executar a ação que ocorreria dentro das próximas semanas aí, com certeza. E aí a gente parabeniza o trabalho feito pelos policiais da SEIC e chama a atenção para aquele caso lá em Bacabal, que se tivesse informado, quando a polícia tem informação, ajuda muito mais no trabalho da polícia. Você percebe agora o trabalho de investigação de aproximadamente, como o Silvão Alves falou, de 6 meses, que conseguiu prevenir e belo trabalho, atuar bem na prisão dessas 4 pessoas com armamento, como você pode acompanhar nas imagens, armamento pesado, que possivelmente já se preparava para assaltar um banco aqui no estado do Maranhão. Belo trabalho da polícia. Agora, Silvão, a gente vai chamar a atenção para 2 casos lamentáveis e a gente vira e mexe e fala sobre esses assuntos envolvendo essa questão de estupro e envolvendo principalmente crianças. Claro que o crime de estupro já é uma situação bárbara, revoltante, e quando envolve criança então, e aconteceu mais 2 casos aqui, um em São Luís e um no interior do estado. Exatamente, Nesse lado, nesse aqui da capital, é um senhor de 82 anos, a polícia tem a foto, porque tem as imagens, não é? Da violência, ele pratica da violência muito forte. Não dá para a gente mostrar essas imagens, porque além de ser imagem chocante, tem a própria lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde a vítima jamais pode ser exposta. Mas a imagem do indivíduo está lá, o senhor de 82 anos, né, que foi frisado justamente para que as pessoas ajudem na localização e prisão dele o mais rápido possível. Isso aí aconteceu aqui mesmo, na região metropolitana, né, na região da Vila Flamengo, e aí com as imagens, o pessoal da DPCA, que é a Delegacia de Proteção à Criança e o Adolescente, já está em campo, e é uma questão de tempo para localizar esse senhor de 82 anos e efetuar a prisão dele. Lá em Zedoca, o outro senhor, ele tinha 74 anos. Era um idoso também, um idoso também. Senhor Osiel Mangarrosa, 74 anos. Esse senhor Osiel, ele tinha uma vendinha lá. E o que aconteceu? A menina de 7 anos, o pai mandou a menina lá na venda lá para ela comprar um maço de cheiro. Ele lá na venda dele. A criança demorou, o pai foi lá, né, para verificar o que tinha acontecido, e aí deparou com aquela cena. Ele tem muito controle, viu, Eduardo? Não é todo pai que chega e depara com uma situação dessa e tem a atitude que ele teve, né? Ele, claro, agiu corretamente, que é o certo, ligou para a polícia, ele chegou lá, encontrou ainda o senhor Zé Mangarrosa com a criança, estava despido lá, e aí ele ligou para a viatura, ligou para a polícia foi lá, fez a prisão dele, e ele foi levado lá para a delegacia da Polícia Civil, onde ele foi
foi autuado em flagrante. Isso chama mais uma vez a atenção, Eduardo, também que os pais, as pessoas têm que tomar muito cuidado com as crianças, né? Claro. A gente sabe que todo cuidado é pouco. E hoje o pai, a mãe, ele tem o direito de desconfiar sempre. Com certeza. Né? Porque já, depois desse caso aí que veio à tona... De quem quer que seja de também. quem quer que seja. Isso acontece... o pai e a mãe têm que defender o filho, né? A maior parte desses casos, eles ocorrem praticados por quem mais a criança poderia confiar. Com certeza. Né? Uma pessoa próxima da família, isso, da próprio seio da própria família, dali da vizinhança, do convívio familiar, enfim. Né? Esse senhor aí, por exemplo, o senhor Manga Rosa, agora já apareceram denúncias de que ele já tinha assediado outras crianças, porque lá na vendinha dele, ele ficava sempre agradando um e agradando outro e coisa e tal. Então essas atitudes assim, elas merecem uma atenção maior por parte das pessoas. E se já houve uma manifestação, mesmo que não tenha acontecido o abuso, mas já houve uma manifestação, não custa nada a pessoa denunciar, porque aí você já vai prevenir, né, para que ele não faça outras vítimas como ele acabou fazendo aí no caso dessa menina. Claro, comunicar a polícia e vários outros órgãos que fazem parte dessa rede de proteção conselho tutelar, tudo. Vários órgãos que fazem parte. Ter ciência disso, é verdade. Tá bom, Silvão. Obrigado pela essa participação. Okay, Eduardo. Você volta amanhã aqui no Bom Dia Maranhão. Obrigado, bom dia. Valeu, Silvão. Bom dia, boa quinta-feira para você. E no próximo bloco, em Imperatriz, a atendente do Serviço Móvel de Urgência, o SAMU, é denunciado por suposta omissão de atendimento. E mais, Susan Lucena, diretora da Casa da Mulher Brasileira, fala dos trabalhos realizados pela casa em 2018. A gente tem imagens ao vivo lá do tempo neste momento? A gente mostra imagens ao vivo agora nesse momento do tempo aqui na capital. Pelo que eu percebo, não chove, se estiver chovendo é um pouco fino, mas o tempo permanece nublado nessa área central de São Luís. Agora são 7 horas e 17 minutos. O Bom Dia Maranhão volta já. Bom Dia Maranhão de volta, agora são 7 horas e 20 minutos e os números divulgados pela Delegacia da Mulher mostram que, com relação a casos de violência contra a mulher, em todo o ano passado foram instaurados 1.625 inquéritos policiais, 402 prisões em flagrante e foram cumpridos 32 mandados de prisão. Foram expedidas ainda 3.789 medidas protetivas de urgência relacionados aí a casos de estupro em 2018. Foram 89 casos de feminicídio, tanto na Grande São Luís como no interior do Maranhão. As estatísticas apresentam queda. Em todo o estado foram 43 casos no ano passado, enquanto em 2017 foram 51. Você pode acompanhar os dados aí relacionados à violência contra a mulher. E para falar sobre esses números, eu estou recebendo Susan Lucena, diretora da Casa da Mulher Brasileira, aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão. Muito bom dia, Susan. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todas e a todos. Obrigado pela sua presença. Susan, a gente falou aqui sobre essa queda relacionada a alguns casos, por exemplo, de feminicídio e, de repente, de alguma outra vertente envolvendo a violência contra a mulher brasileira. Mas os dados ainda são preocupantes, né? Isso. Na verdade, houve um aumento do número de denúncias, né? E, paralelo a isso, houve uma redução do número de feminicídio, que significa dizer que as mulheres, quando elas procuram ajuda, quando elas vão à Casa da Mulher Brasileira, quando elas fazem a denúncia, vão às delegacias, essas mulheres que fazem essa denúncia, elas são muito menos propensas a serem vítimas de feminicídio. Aqui em São Luís. Ou de agressão, maus tratos, isso, enfim. Aqui em São Luís, nos últimos 6 meses do ano, a gente não teve nenhum caso de feminicídio, né? Então houve de fato uma redução do número de feminicídios e tem se demonstrado no decorrer do tempo que a criação da Lei Maria da Penha, que a criação de políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher tem reduzido esse número de feminicídios. O número de violência tem aumentado, as pessoas falam, o número de violência aumentou. Na verdade, o número de violência não aumentou. Aumentou o número de mulheres que se sentiram encorajadas, que hoje tem todo um serviço de políticas públicas, como é o caso da Casa da Mulher Brasileira, e que se sentem confortáveis para fazer essa denúncia. Assim como falam que aumentou o número de denúncias, não. As pessoas que estão procurando mais a polícia e esses outros instrumentos, né? Isso de combate à violência contra a mulher, né? Isso. Olha o que acontece. Imagina que antigamente a mulher ia a uma delegacia e muitas vezes o que era que acontecia? O agressor era amigo de alguém, as pessoas, já é a terceira vez que vem aqui, não vou mais fazer não. Então tratava a violência de uma forma como se ela fosse e ela é tão naturalizada pela sociedade que às vezes
o pessoal, não faz isso não, denuncia não, teu marido, pai dos teus filhos. Então a gente tem trabalhado muito fortemente para romper esses vínculos. Imagino que a própria mulher às vezes achava que poderia ter uma recuperação, né? Que poderia dar certo, enfim, acontecia muito isso também, né? E às vezes até a primeira pessoa que a mulher procura é a mãe. E a mãe dizia, não, minha filha, já passei por isso, vai passar, né? E não era bem assim. E hoje essa mulher ela tem espaços especializados, com escutas especializadas, na Casa da Mulher Brasileira, que é muito importante a gente frisar. Sempre o que funciona na Casa da Mulher Brasileira. A gente tem a delegacia com plantão 24 horas, temos o Ministério Público, temos uma vara especializada, né? Segunda vara de enfrentamento à violência contra a mulher de São Luís. A gente tem a Defensoria Pública da Mulher, a gente tem um alojamento de passagem. Então a gente tem recebido mulheres que correm risco de morte e ficam alojadas conosco, né? Hoje o alojamento ele está... a gente tem hoje 4 mulheres com 6 crianças, então nesse alojamento a gente recebe as mulheres com seus filhos, a gente acompanha todos os procedimentos dentro da Casa da Mulher Brasileira. Por exemplo, falar assistência psicológica também. Assistência psicológica, Patrulha Maria da Penha, então a gente tem toda essa gama de serviços. E, sem sombra de dúvidas, hoje o Estado do Maranhão é o Estado que mais desenvolveu políticas públicas para as mulheres. E a gente tem diariamente o incentivo do governador para que a gente possa continuar implementando essas políticas públicas, melhorando e atendendo essas mulheres. Só em 2018 nós tivemos 22.500 casos de violência contra a mulher, né? Então, Isso em todo o Estado? Atendimento na Casa da Mulher Brasileira. Na Casa da Mulher Brasileira, 22.500 mulheres atendidas na Casa da Mulher Brasileira. Desde o seu funcionamento até hoje, a gente tem uma média de 27 mil pessoas que passaram pela Casa da Mulher Brasileira. Foi em novembro de 2017, né, Susan? 2 de outubro de 2017, a gente começou o funcionamento da delegacia e aí os demais órgãos foram ingressando e a gente tem trabalhado com muito diálogo, com muitas ações. A Secretaria da Mulher desenvolveu recentemente um grupo de trabalho interinstitucional para tratar o trabalho realizado por todos os órgãos de enfrentamento à violência contra a mulher. A gente hoje tem mais uma coronela, né, na Polícia Militar. Então, assim, muitos avanços nas políticas públicas para a mulher, destoando até um pouco com a realidade que a gente tem visto, né, com debates que minimizam essas políticas públicas. É um debate de azul e rosa, é uma retirada dos currículos do MEC, dos temas voltados à violência contra a mulher. Aí eles voltaram atrás, já vão colocar novamente. Então, assim, a gente está num momento de muita instabilidade a nível nacional, mas a nível estadual a gente tem conseguido trabalhar e implementar essas políticas. Eu tenho certeza absoluta que este novo governo Flávio Dino, que vai inclusive implantar casas da mulher maranhense de forma regionalizada no estado, vai garantir um pleno e efetivo enfrentamento à violência contra a mulher. Para favorecer ainda mais. Eu queria que você falasse também, Suza, sobre o plantão 24 horas, que foi uma outra mudança após a instalação da Casa da Mulher Brasileira e o funcionamento, que também surtiu um resultado muito positivo, né? Isso. Desde o dia 14 de novembro de 2017, a gente tem funcionando o primeiro plantão da Delegacia da Mulher. E aí a gente tem aumentado esses números de atendimento. Por quê? Porque a violência ela acontece sábado, domingo, ela acontece à noite, né? Então hoje a gente tem em pleno funcionamento todos os serviços para que as mulheres, ao serem vítimas de violência, liguem para o 190. Se um vizinho vê um caso de violência, ligue para o 190 e denuncie. Porque esses casos chegarão à Casa da Mulher Brasileira. A gente teve agora em dezembro, duplicou o número de atendimentos da delegacia, né? A gente sabe que o judiciário entrou em um recesso, mas a delegacia continuou seu pleno funcionamento e demonstrou claramente que a Casa da Mulher Brasileira, que os órgãos que funcionam dentro da Casa da Mulher Brasileira têm dobrado, triplicado o seu número de atendimentos, o que tem demonstrado que as mulheres hoje têm com certeza um espaço especializado para enfrentar a violência. Suza, só para a gente finalizar, 2019, parcerias continuam, você falou sobre a Secretaria da Mulher, Patrulha Maria da Penha, Polícia Militar e Polícia Civil juntas também é importante. Essas parcerias vão continuar e tendo a mulher como a Casa da Mulher Brasileira um instrumento forte no combate à violência contra a mulher, né? Sim, porque a gente não trabalha somente o acompanhamento dos casos e a punição. A gente não presta só serviços, mas a gente leva muitas informações, né? A gente faz atividade com as escolas, com a Secretaria de Educação,
do Estado e do município, com o IEMA, que tem trabalhado junto conosco, oferecendo cursos de capacitação para que essas mulheres possam ter autonomia econômica e possam, assim, facilitar mais a sua retirada desta violência sofrida. E porque a violência não afeta só a mulher, ela afeta toda a família, ela afeta a sociedade, ela afeta os filhos, né? Os filhos que convivem com essa violência, eles reprovam ou abandonam a escola em 68% dos casos, eles acessam mais o Sistema Único de Saúde, as mulheres vítimas de violência acessam 3 vezes mais o Sistema Único de Saúde. Então a gente vê, né, inclusive a questão dos casos de estupro, que hoje a gente tem uma ferramenta importantíssima, que é o Instituto de Genética Forense. Veja que teve um caso que aconteceu em 2017, mas ainda assim a mulher que foi vítima do estupro procurou a Casa da Mulher Brasileira, fez a denúncia, fez a coleta de vestígios e não tinha como identificar o rosto porque ele estava com o rosto coberto. Mas em 2018, essa mesma pessoa cometeu um outro estupro, como os dados coletados, os vestígios coletados em 2017, estava no banco de dados do Instituto de Genética Forense. Assim que ele foi preso por um outro estupro, bateu e se identificou que ele também havia praticado o estupro em 2017. Então, mais uma política de fortalecimento criada no governo Flávio Dino, que a gente consegue agora trabalhar mais facilmente esses casos de estupro. Imagina que demorava muito tempo, a gente mandava para outros estados para ser feita a perícia, não tinha tanta prioridade para eles, né, porque eles tinham os casos deles, e hoje a gente tem cada vez mais criado e fortalecido essas políticas públicas para que a gente possa investigar, punir, mas também trabalhar a prevenção, para que a gente tenha menos feminicídios, para que a gente tenha menos mulheres vítimas de violência e que a gente consiga viver nossa vida com igualdade, com autonomia, né, com liberdade. É o que todos nós torcemos. Muito obrigado, Suzana Lucena. Eu conversei aqui no Bom Dia Maranhão. Suzana Lucena, diretora-geral da Casa da Mulher Brasileira, muito obrigado. Eu que agradeço pelo espaço, que é sempre muito importante divulgar o funcionamento da casa para que as mulheres saibam a quem procurar e onde recorrer nos casos de violência. Isso, a Casa da Mulher Brasileira que funciona aqui no bairro do Jaracati, bem próximo à ponte Bandeira Tribus. Obrigado, Suza. Muito bom dia a você. Agora são 7h30. Vamos às informações de Imperatriz com Luiz Carlos Lima. Muito bom dia, Luiz. Olá, Eduardo. Muito bom dia para você também. Bom dia a todos que nos assistem. Olha, um atendente do Serviço Móvel de Urgência foi denunciado por uma suposta omissão de socorro. A coordenação do SAMU está investigando o caso, que também foi levado ao conhecimento do Ministério Público. A direção do SAMU abriu uma sindicância para saber por que um dos atendentes da unidade se omitiu a prestar socorro a uma vítima. SAMU. Tem uma senhora aqui de uns 50 anos, ela aparenta ter mais de 60. Ela tá com o pé saindo sangue muito, acho que ela se acidentou, não sei, ela tava gritando, ela tá bem aqui no chão, na calçada. Você tá falando de qual cidade? Aqui de Imperatriz, na rua Souza Lima, bem... Você conhece ela? Não, nunca vi. Ela tá aqui na calçada do meu estabelecimento. É moradora de rua, é? Não, eu acho que ela foi acidentada. Você vai acompanhar no hospital, senhora? Não, porque eu tô sozinha no meu comércio. Ah, a senhora quer que tire da frente do seu comércio, é? Não, eu não quero. Eu quero que você socorra ela, que ela tá sangrando. Mas a gente não leva pro hospital sem acompanhante, senhora, pra não ficar jogada no hospital. Esse protocolo do SAMU. Então ela vai morrer aqui? Pode deixar? Pode deixar, a senhora que sabe, senhora. O SAMU tomou conhecimento do caso após o áudio circular nas redes sociais. No entanto, as providências já estão sendo tomadas. De acordo com a coordenação do SAMU, o funcionário vai responder a um processo administrativo e, dependendo das tramitações, poderá ser exonerado do cargo. Identificamos o servidor, entramos em contato com o secretário de saúde do município, passamos o caso e as providências já foram tomadas desde a tarde de ontem com relação a este caso. De acordo com o coordenador do SAMU em Imperatriz, Alexandro Freitas, em casos de denúncias ou situações emergenciais em que a ocorrência não foi atendida, a orientação é informar a unidade. Quando o cidadão liga 192, ele quer ser acalentado, ele quer ser acolhido, ele quer ter o seu problema resolvido. Ele está estressado, ele está nervoso, ele está agoniado, ele está numa situação não comum e não corriqueira. E precisa do outro lado que tenha pessoas preparadas para acalmá-lo, para tranquilizá-lo e dar as respostas positivas ou negativas que venham a ser
solicitadas naquele momento. A polícia apreendeu um carregamento de cigarro sem nota fiscal. A apreensão foi feita na área da antiga rodoviária aqui de Imperatriz. A guarnição montada segue um plano de operação da Polícia Militar. Em um dos pontos de apoio durante abordagens e monitoramento na área da rodoviária velha, não foi preciso muito tempo para a polícia flagrar um motorista de van fazendo transporte de cigarros. De acordo com a PM, eram mais de 10 caixas que estavam sem nota fiscal e seguiam para a cidade de Marabá, no estado do Pará. Já foi apreendido o menor, com uma quantidade substancial de droga, e apreendido também um elemento com ele, uma bicicleta, notadamente sendo utilizada como ponto de venda, né? De distribuição e deslocamento para vender em locais pré-determinados. Só em 2018 foram mais de 170 armas retiradas de circulação. A guarnição do 3º BPM faz a cobertura da região sul de Imperatriz, com ponto limite na BR-010, a área que monitora bairros como Vila Lobão, Vila Nova, Cafeteira, Coco Grande, incluindo até o município de Governador Edson Lobão. Eram essas as informações aqui da região, Eduardo. A gente volta com você aí no estúdio. Valeu, Luiz. Uma ótima quinta-feira a todos e termina hoje o prazo para que médicos de todo o país que se inscreveram no programa Mais Médicos se apresentem. Hugo Viegas tem mais informações sobre o assunto. Muito bom dia, Hugo. Bom dia para você também, Eduardo. Bom dia para todo mundo que está acompanhando nesta manhã chuvosa aqui na capital São Luís. Olha só, Eduardo, são 1.070 médicos que devem se apresentar aos municípios para os quais escolheram até hoje, né? Caso eles não se apresentem, eles devem justificar o porquê do não comparecimento para a prefeitura desses municípios. E essa prefeitura vai comunicar então ao Ministério da Saúde. Após um balanço, um levantamento aí de quantos médicos acabaram desistindo de participar do programa, aí essas vagas que sobraram vão ser abertas novamente ainda este mês. Olha só, a gente tem aqui as datas no dia 23 e 24 deste mês para médicos brasileiros com diploma no exterior. E nos dias 30 e 31, aí as outras vagas que continuarem sobrando ainda assim vão ser disponibilizadas para médicos estrangeiros com diploma também no exterior. Então, esse balanço deve ser divulgado aí nos próximos dias desses 1.070 médicos, quais realmente se apresentaram até hoje e quais acabaram desistindo das vagas. Eduardo. Ok, Hugo, obrigado pelas informações. Aqui no Bom Dia Maranhão tem um assunto importante, que é essa questão do Mais Médicos, né? Rompeu aquele contrato com Cuba, o Brasil, após ter tomado posse o presidente Jair Bolsonaro, e estão sendo chamados mais médicos, outros médicos, né, fora do programa, para que possa atender a população. A gente lembra que aqui no estado do Maranhão a saúde já se organizou desde quando houve esse anúncio, para não deixar a população desguarnecida, para que o atendimento à população maranhense nessa área da saúde permaneça com qualidade. Agora são 7 horas e 36 minutos, aqui no Bom Dia Maranhão, vamos falar de política. E para falar de política, eu já recebo aqui comigo o John Coutrin, que já está aqui no estúdio. Muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. John, a gente começa falando, teve uma reunião importante e logo quando o presidente Jair Bolsonaro assumiu, era uma dúvida muito grande, inclusive alguma exigência das pessoas em saber de como seria esse relacionamento do presidente com os governadores, principalmente aqui do Nordeste. E teve uma reunião ontem muito importante, o governador em exercício, Carlos Brandão, teve uma reunião com um dos ministros do Jair Bolsonaro, o ministro de Infraestrutura, com a participação de boa parte da bancada federal maranhense, né? Ainda bem, Eduardo, ainda bem, porque havia uma dúvida, uma interrogação acerca aí, da relação entre o governo do Maranhão e o governo do presidente Jair Bolsonaro. Tentaram friccionar essa relação no começo, inclusive pelas declarações do próprio Flávio. Flávio, claro, tem divergências políticas e ideológicas em relação ao governo Bolsonaro, mas felizmente estão colocando o lado institucional prioritariamente acima da questão política. E ontem, claro, nessa reunião da bancada federal maranhense, liderada pelo governador em exercício, Carlos Brandão, foram discutidos vários assuntos de interesse do estado do Maranhão, entre os quais a questão da continuidade do trecho de duplicação da BR-135 e, claro, outras BRs federais que precisam ser concluídas, concretizadas e também
de melhorias, e o governador em exercício Carlos Brandão faz uma análise, ele faz um resumo do que foi esse encontro com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Passos, ontem em Brasília, juntamente com a bancada federal do Maranhão. Vamos acompanhar aí o que o Carlos Brandão falou. Tivemos uma audiência muito boa aqui, acompanhada da bancada federal, com o ministro Tarcísio, ministro da Infraestrutura, e tratamos da paralisação da BR-135, no que diz respeito ao trecho de duplicação de Bacabeira até entroncamento, e entroncamento até Miranda, bem como a recuperação de diversas estradas federais no nosso estado. A gente está acompanhando, as estradas estão muito estragadas, precisam ser recuperadas, e o inverno está chegando, e a gente precisava dessa palavra aqui com o nosso ministro, e o apoio para que isso seja retomado o mais rápido possível. Então, as palavras que nós ouvimos aqui do ministro foram muito boas, foram de estímulo, inclusive do que diz respeito a outras BR, que é o caso da BR-226, que houve a paralisação. A empresa não está conseguindo avançar e ele ficou de estudar para dar um destino nessa estrada. Portanto, um dia muito importante para o Maranhão, e a bancada estava em peso, mesmo sendo um dia em que eles estão de recesso, mas fizeram aqui em virtude do assunto ser de importância e ser de muito interesse para o Maranhão. Importante, Eduardo, porque esse é a primeira reunião aí da bancada federal, dos deputados federais eleitos. Ali presentes entre os deputados federais estava Márcio Gerri, o Pira do Pinaré, deputados ali, inclusive, alinhados ao Grupo Sarney, como Hildo Rocha, Luiz Mendes, o Juiz Marreca Filho, o Pedro Fernandes, que ainda é deputado federal em exercício, o Pedro Fernandes, ou seja, vários deputados da bancada, a maioria presente, Eduardo Braz, a maioria presente nessa reunião, ou seja, sinaliza, então, o resumo dessa reunião foi unidade e um clima muito amistoso em relação ao ministro da Infraestrutura, o governo Bolsonaro, com o governo Flávio Dino, representado pelo governador em exercício Carlos Brandão. Ou seja, o próprio Márcio Gerri, ele falava isso ontem no Ponto e Vírgula, disse que saiu muito satisfeito. O próprio ministro lá o Tarcísio, elogiou a questão do porto do Itaqui. Ele disse que o porto faz um excelente trabalho, a condução do porto, pelo governo do Maranhão. E ele fez diversos elogios, inclusive ao governo Flávio Dino. Então é importante esse encontro para que outros encontros aconteçam, e o próprio ministro se comprometeu a executar a pauta que foi colocada ali, a agenda de ações em relação às BRs e obras de infraestrutura no Maranhão, ou seja, um encontro muito positivo e que dará bons frutos para o estado do Maranhão. Pois é, outro assunto importante que você falou, John, foi elogiado o trabalho que é desenvolvido aqui pelo governo do estado relacionado ao Porto do Itaqui, que ano após ano vem melhorando a situação, vem melhorando a economia do estado do Maranhão, muito alavancada pela a forma que é administrado o Porto do Itaqui hoje aqui no estado. Em relação a essa questão da BR, deve-se ter essa unidade mesmo, porque é bom para o estado, é bom para a população, é bom para as pessoas que visitam aqui o estado do Maranhão. E a gente olhou agora há pouco aqui, o Márcio Gerri apareceu com o Adriano Sarney, que o Adriano Sarney se manifestou em relação a essa reunião. Vale lembrar que o pai do deputado estadual Adriano Sarney, o deputado federal Sarney Filho, ele deveria comparecer, já que ele ainda é deputado Sim. federal, e acabou não comparecendo. Mas enfim, o deputado Adriano Sarney, ele criticou essa reunião, e o deputado eleito Márcio Gerri, ele se manifestou a respeito do depoimento que foi dado pelo deputado estadual Adriano Sarney. Né, John? Olha só o que aconteceu, Eduardo. O deputado Adriano Sarney, deputado estadual, que foi reeleito, ele se incomodou. Ele falou o seguinte, para que o ministro postou no Twitter, né, o resultado positivo, ele comemorou o ministro Tarcísio Passos, elogiou bastante a bancada federal, o governador do exercício, e se incomodou o deputado Adriano Sarney. Por quê? Porque, segundo o deputado Adriano Sarney, o deputado federal, Márcio Gerri, e outros membros do governo Flávio Dino, na verdade, para o ministro não acreditar neles, porque eles eram comunistas e vão tentar enganar o governo federal, vão tentar haver um boicote ao governo federal, parte da bancada federal maranhense relacionada à base de apoio ao Flávio. E o deputado federal Márcio Gerri se pronunciou. Ele disse que é uma visão muito tacanha, segundo palavras do Márcio Gerri, visão muito tacanha, de um herdeiro da oligarquia, e chamou ele de coronelzinho porque ele queria patrulhar essa reunião, patrulhar o próprio ministro, e que ele estava equivocado, Adriano Sarney. Disse que o Adriano Sarney, o Grupo Sarney, aqui no Maranhão pedia voto para o Lula, pedia voto para outro candidato, e agora tenta patrulhar aí
essa reunião do governo do Maranhão, do governador com os deputados federais, e isso gerou um atrito muito grande nas redes sociais. O Adriano Sarney disse que não se elegeu por conta de estrutura partidária do governo e que não era um carreirista, ou seja, foi uma troca de farpas muito intensa entre o deputado Adriano e o deputado federal Márcio Gerri. O importante destacar é que, independente disso, Eduardo, o próprio Hildo Rocha, que é deputado federal ligado ao Grupo Sarney, e o próprio Aloysio Mendes, eles estiveram lá nessa reunião da bancária e não fizeram nenhum comentário desfavorável. Pelo contrário, o próprio Márcio Gerri disse que o Adriano Sarney deveria seguir o exemplo, tanto do Hildo Rocha quanto do Aloysio Mendes, que é do Grupo Sarney, grupo ligado a Adriano, que eles estiveram lá no sentido propositivo de ajudar, de contribuir, e não de ficar criticando, querendo fazer patrulhamento ideológico, querendo dar lição de moral nas redes sociais. Então, como você próprio falou, o próprio pai do Adriano não esteve lá, já que ele é ministro do Meio Ambiente do Distrito Federal, apesar de o mandato dele ir até 31 de janeiro. Então, não é bom para o Maranhão essas brigas. É importante que haja uma unidade e uma harmonia quando está colocado os interesses da população do Maranhão. Se todos estiveram lá, todos os deputados federais, a maioria, não houve nenhum tipo de antagonismo, nenhum tipo de confusão nessa reunião, porque agora, então, o deputado Adriano Sarney tenta colocar lenha na fogueira e tenta patrulhar, dizendo que porque são comunistas que vão querer atrapalhar o governo Bolsonaro. É interessante colocar os interesses do Estado em primeiro lugar, a população em primeiro lugar, Eduardo, e questões, diferenças ideológicas e políticas fiquem aqui no Estado do Maranhão. O deputado Adriano Sarney tem a tribuna, que ele vai lá, discuta, mas não tentem aí atrapalhar essa relação, porque isso acaba atrapalhando essas declarações dele, em referência ao próprio ministro, acaba atrapalhando essa unidade, está tentando se construir essa relação harmoniosa e positiva, esse diálogo entre o governo do Maranhão e o governo Bolsonaro. Já chega de tanta gente querendo atrapalhar, a hora agora é de todo mundo se unir, porque o Maranhão precisa muito, nós sabemos que tem uma crise aí instalada em todos os estados do Maranhão, é necessário... Todo o estado do Brasil. Todo o estado do Brasil é necessária essa sinalização entre os dois governos. O deputado estadual Adriano Sarney chegou a declarar que a Rosiana era a Lula do Maranhão no período de campanha e no segundo turno apoiaram o Jair Bolsonaro. Mas só para finalizar, John, em relação à questão do Dias Toffoli, ele declarou aí fez uma declaração até que um tanto polêmica em relação à eleição da Câmara dos Deputados. O que acontece? O MDB e Solidariedade entraram com recurso pedindo para que a votação no Senado seja fechada, ou seja, os deputados possam votar, declarar seu voto e aparecer somente no painel, ou seja, não há um voto nominal, ou seja, os deputados ali podem votar sem ali dizer quem está votando, se é sim ou não, porque tem uma eleição... É o voto secreto, O voto secreto. Tem uma eleição para presidente do Senado e presidente da Câmara. Então, tanto na Câmara Federal quanto no Senado, a votação vai ser secreta. Aí fica a pergunta, por que o medo desses deputados? Porque, será se eles têm medo da opinião pública? Porque a votação tem que ser aberta, é interessante saber, a população acompanhar em quem votam os deputados e de que forma votam em relação a temas polêmicos de interesse da sociedade. Então fica a pergunta, por que tanto medo dessa votação aberta e continuar essa votação secreta? O Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal não pode fazer nada, porque isso é um regimento interno que cabe ao próprio Poder Legislativo atuar sobre isso. Ou seja, não pode haver interferência de um poder no outro, já que é um regimento interno que tem que ser seguido. Agora, o eleitor teria direito, sim, de saber quem o deputado que ele votou, os deputados que foram eleitos, saber em quem que eles vão votar nessa eleição para a presidência da Câmara. E outros temas polêmicos também que vão ser votados ao longo do ano na Câmara e no Senado. E a gente vai estar acompanhando, com certeza. Muito obrigado, John. Até amanhã. Obrigado. Até amanhã. Obrigado, John Coutri, falando aqui de política no Bom Dia Maranhão. Agora são 7h47. No próximo bloco, os destaques do esporte com Laércio Júnior. O Bom Dia Maranhão, aqui pela TV Difusora, volta já. Sete horas e 50 minutos, o Bom Dia Maranhão de volta e o calendário de pagamento do seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, o seguro DPVAT, já está disponível para proprietários de veículos de todo o país no site da seguradora Líder. O repórter Hugo Viegas tem mais informações, volta a participar com a gente aqui no Bom Dia Maranhão. Hugo, é com você.
Pois é, Eduardo, a gente volta trazendo essa informação, o calendário já está disponível e acompanha o calendário do IPVA, né, que é aquele que a gente até comentou na edição de ontem, que também já está disponível no site tanto do Detran quanto da Secretaria de Estado da Fazenda. Olha só, tem direito ao seguro qualquer pessoa que tenha sofrido um acidente de trânsito, seja o motorista, passageiro ou até mesmo o pedestre, mas esse seguro é obrigatório para os condutores, para os proprietários de veículos automotores. Sem esse pagamento do seguro, que segue o calendário do IPVA, o proprietário acaba não recebendo a licença, né, a autorização, a documentação necessária e, claro, pode ser pego aí durante as fiscalizações. Esse ano, Eduardo, foi autorizada aí uma redução, um benefício de cerca de 63% no pagamento aí desse seguro, que, como eu disse, segue o calendário do IPVA, que também já está disponível, Eduardo. Pelas informações, pela sua participação nesta quinta-feira aqui no Bom Dia Maranhão, um ótimo trabalho a você. E já estão disponíveis os valores para pagamento do IPVA 2019. O pagamento do tributo poderá ser feito em cota única ou parcelado em até 3 vezes. As consultas dos valores do IPVA 2019 já estão disponíveis no portal da Secretaria da Fazenda. As regras continuam as mesmas. O contribuinte deverá pagar o imposto em cota única ou pode optar pelo parcelamento em até 3 vezes. A partir desse ano, estão isentos do pagamento proprietários de motocicletas de até 110 cilindradas. Na atual legislação, isentou aquelas motocicletas em até 110 cilindradas, né? Não estão mais obrigados a pagar o IPVA. Então isso é mais um benefício para a população. Já existem outras isenções também para deficientes, para instituições beneficentes e outras instituições também. E o Estado instituiu mais essa isenção, no caso, para as motocicletas com menos de 110 cilindradas. O pagamento do IPVA é obrigatório. Sem a quitação do imposto, proprietários de veículos ficarão com o nome restrito e ainda correrão o risco de terem um automóvel apreendido durante uma abordagem policial. Para facilitar que os pagamentos ocorram, o governo do estado autorizou que os usuários cadastrados no programa Nota Legal utilizem os créditos para o abatimento do IPVA 2019. O resgate pode ser feito até o dia 26 de abril. O Nota Legal, que é aquele sistema em que o contribuinte, o consumidor, obtém créditos a partir de colocar o seu CPF na emissão da nota fiscal, ele acumula pontos e esses pontos que ele acumula, esses valores que ele acumula na sua conta, ele pode abater até 50% do IPVA. Então ele já está disponível e até o dia 26 de abril ele pode utilizar esses créditos, esses pontos que ele tem do programa Nota Legal para abater uma parte até 50% do IPVA devido. O IPVA deve ser pago a partir do próximo mês de fevereiro. A previsão é que as fiscalizações tenham início em todo o estado no mês de maio. E agora aqui no Bom Dia Maranhão a gente fala de esporte, já recebe Lécio Júnior. Muito bom dia, Lécio. Bom dia, Eduardo Ericeira. Lécio, ontem a gente comentou sobre a situação dos times na Copinha, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Infelizmente não foram boas as participações. E ontem mais uma derrota para o time maranhense, né? Foi a pior participação dos últimos anos do futebol maranhense na Copa São Paulo. Foram 6 partidas e 6 derrotas, entre elas 2 goleadas, uma de 5-1, outra de 6-0. E ontem, para variar, o Marília de Imperatriz foi derrotado mais uma vez. Perdeu por 3-1 para o Rio Claro e se despediu da competição. Infelizmente, uma participação muito aquém das expectativas dos 2 representantes maranhenses, o Babaçu Comercial de Ribamar e o Marília lá de Imperatriz. Falando da participação dos times, a preparação, Imperatriz, Sampaio, Pinheiro, Mota, enfim, do Motoclube, que perdeu um zagueiro que foi recém-contratado. Um zagueiro que seria uma atração à parte, um argentino, não é isso, Léo? Pois é, seria atração à parte, fez um bom campeonato piauiense lá no vizinho estado do Piauí pelo River. E tá aí o Oscar Brizuela, que jogou esse amistoso, depois participou do segundo jogo treino contra o Combinado de Ribamar. Ficou no banco do domingo, não gostou, né? O Oscar Brizuela não fará parte do elenco do Moto, que disputará a Copa do Nordeste. O jogador se desligou do clube ontem à tarde. Propostas de outros clubes, custo alto da transferência dele internacional, que vinha lá de um clube argentino, e a insatisfação com a reserva no amistoso de domingo são os motivos apresentados pelo Motoclube e pelo jogador.
O Moto já tem um novo reforço para ocupar a vaga de Oscar Brizuela. O nome do jogador deve ser anunciado oficialmente hoje pela diretoria rubro-negra. Boa sorte para o Oscar, boa sorte também para a diretoria do Papão. Tomara que eles tenham acertado nessa escolha de não contar com Oscar Brizuela. Laércio, até que a gente entende outra proposta, mas a questão de ficar no banco é um período de preparação. O técnico tem todo o direito de testar os jogadores, né? Ele achou que viria para ser o xerifão, porque fez um bom campeonato piauiense pelo River, chegou com nome, status, gringo, muita gente assediando, mas na realidade aconteceu o oposto, né? O Wallace Lemos optou por outra dupla de zaga, ele ficou no banco para o Alisson e para o Vitor nesse começo de preparação. Tá, Laércio, agora a gente fala de um outro aí participante, um outro time que vai participar da Copa do Nordeste, né? Vamos seguir mostrando alguns dos adversários de Moto e Sampaio na Copa do Nordeste, que começa na terça-feira da semana que vem. Hoje vamos contar um pouco da história e saber como está a preparação do Confiança de Sergipe. Associação Desportiva Confiança, fundado em 1º de maio de 1936. Cidade, Aracaju, capital do estado de Sergipe, com 648.939 habitantes, de acordo com o último censo do IBGE. As cores azul e branco, por isso quem torce pelo Confiança se considera e é chamado de azulino. O mascote é o dragão. Estádio, Proletário Sabino Ribeiro, com capacidade para 4.000 pessoas. E o Batistão, onde manda a maior parte dos seus jogos, com capacidade para 15.000 espectadores. Hoje em dia, o Confiança é um dos mais bem-sucedidos times do Nordeste nos últimos anos, tendo conquistado 12 títulos em apenas 15 anos. Também conquistou um acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, competição que participa atualmente, sendo o único clube do estado de Sergipe a ter subido de divisão na era dos pontos corridos. Ao todo, o Dragão já foi 21 vezes campeão estadual. Recentemente, o maranhense Mimica foi um dos destaques da zaga azulina. O técnico do Confiança é Gilberto Carlos do Nascimento, o Betinho. Quem também está de volta ao futebol sergipano é o atacante Leandro Kivel, ex-jogador do Sampaio Correia. O Confiança estreia domingo no estadual, onde logo de cara tem um clássico contra o maior rival, o Sergipe. A estreia na Copa do Nordeste está marcada para quinta-feira da semana que vem contra o Salgueiro. O Confiança será o segundo adversário do Sampaio na competição. Pois é, vem aí o Confiança, segundo adversário do Sampaio, que estreia contra o Ceará na quinta-feira da semana que vem. O Pinheiro Atlético Clube faz um amistoso hoje contra a seleção de São João Batista, 4 da tarde, lá em Pacas, no estádio que fica do lado da cidade de Pinheiro. E também teremos o amistoso do MAC amanhã contra o Guarani, que é um time amador aqui de São Luís do Maranhão. É a preparação dos times que estreiam no Campeonato Maranhense a partir do dia 19, com Imperatriz e Santa Quitéria. O MAC joga contra o Cordino e o Pinheiro só estreia no dia 24 contra o próprio Maranhão, aqui em São Luís, no estádio do Castelão. E enquanto a bola não rola oficialmente, a gente vai acompanhando a preparação. Muito obrigado, Laércio. Um abraço, Eduardo, e até amanhã. Você está de volta amanhã aqui no Bom Dia Maranhão. Agora são 7 horas e 59 minutos. O Bom Dia Maranhão fica por aqui. A todos uma ótima quinta-feira. Mais informações você pode acompanhar no nosso portal ma10.com.br. A gente finaliza essa edição do Bom Dia Maranhão com imagens ao vivo da cidade de São Luís, da ponte do São Francisco. Neste momento, trânsito um pouco mais forte nesse momento, já se aproximando das 8 horas da manhã. A gente volta amanhã aqui com o Bom Dia Maranhão.